Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Grace e hoje eu vim aqui para contar uma história muito especial. Antes, vamos fazer uma oração, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e Deus querido, te agradecemos por esse dia tão maravilhoso e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor veio à terra para morrer por nós. Bendito o dia, Senhor, que tu veio a esta terra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vai logo deixando o like, se inscreve no canal aqui da Tia Liduína Criança Talento para você acompanhar as outras histórias muito legais que vai encher o seu coração e você vai aprender muito sobre as coisas de Deus. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre o nascimento de Jesus. Eu sei que todo ano nós falamos sobre isso, todo ano você consegue ouvir a história do nascimento de Jesus através de muitos canais na igreja, através de pessoas que você conhece. Você vai conhecer a palavra de Deus, você vai conhecer a história do nascimento de Jesus. Hoje eu quero te mostrar alguns detalhes de como tudo isso aconteceu, tá bom? Bom, estava Maria grávida. Ela e o seu marido José estavam saindo da cidade deles de Nazaré, estavam indo para uma outra cidade chamada de Belém da Judéia. Maria já estava pertinho de ter o seu bebê. Ela já estava com a barriga bem grande, próxima aos dias. Então, ela e José foram fazer essa viagem. Era uma viagem muito longa e cansativa. Só que antes de chegar à cidade, antes de chegar o momento deles fazerem o recenseamento que o imperador pediu, Maria já entrou em trabalho de parto. Ela começou a sentir as dores para ter o seu neném. Então eles procuraram em toda a cidade algum lugar para poder se hospedarem. Porém, não conseguiram encontrar nenhum lugar. Então, eles se dirigiram a uma hospedaria. Chegando nessa hospedaria, ela também estava lotada. Não tinha mais lugares para que eles pudessem passar a noite. Então, o dono da hospedaria, ele ofereceu o estábulo. O estábulo é onde ficam animais, pois só tinha aquele lugar para Maria e José ficarem. Então, eles aceitaram a proposta e ficaram nesse estábulo. Então, nesse lugar simples, junto com alguns animaizinhos, algo extraordinário aconteceu. Aquilo que o profeta Isaías, há muito tempo atrás, muito antes disso acontecer, o profeta Isaías já tinha dito pelo Espírito Santo. E isso está na palavra de Deus em Isaías. Em Isaías 9, diz o seguinte, Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então, nesse dia maravilhoso, a luz chegou ao mundo. Pois Maria e José, naquele estábulo, num lugar tão simples, tiveram Jesus. Maria teve Jesus. Então, assim que Jesus nasceu, no momento em que ele nasceu, Maria enrolou ele em algumas tirinhas de pano para mantê-lo bem agasalhado, bem quentinho. E logo em seguida, ela o colocou dentro de uma manjedoura. A manjedoura, ela era o local onde os animais se alimentavam. Essa manjedoura estava vazia. Então Maria e José colocaram algumas palhinhas de feno, envolveram Jesus em algumas tirinhas para ficar aquecido e colocaram na manjedoura. Então, o menino Jesus, o rei do universo, o rei verdadeiro, o rei fiel, nascia num lugar simples e humilde. O rei de todos, o autor da nossa salvação, nascia num lugar simples, envolto de animais. Então, nesse momento, alguns anjos apareceram para alguns pastores no campo. E esses anjos cantavam uma música de louvor, dizendo que glória a Deus e paz aos homens naqueles que creem em Deus, pois o Salvador do mundo havia chegado no mundo. Logo após isso, alguns reis sábios, esses sábios, eles acompanhavam o que acontecia no céu. Então o céu dava alguns sinais de que viria o Rei do Universo, de que viria o Salvador.
Então, esses sábios, esses reis sábios, começaram a seguir uma estrela que apareceu, que eles falaram que era uma estrela, a estrela de Davi, que apareceu no céu, e a estrela estava os guiando aonde o menino estava. Então, eles viram a estrela, eles eram de lugares diferentes, viram a estrela e a seguiram. E a estrela parou em cima de onde o menino havia nascido. E lá, eles seguiram a estrela e conseguiram encontrar onde estava o menino. Eles trouxeram 3 presentes, presentes dignos de um rei. O primeiro presente foi ouro. Ouro significa realeza, que aquele menino é um rei. O outro presente era o incenso. O incenso queria dizer que aquele menino era uma divindade, que aquele menino era Deus. E o outro presente foi a mirra, que era um óleo. Aquela mirra, aquele óleo já queria dizer que Jesus morreria pelos nossos pecados, que Jesus passaria pela morte, que era necessário, que foi promessa de Deus, para isso que ele veio ao mundo. Então, os reis deram esses presentes, que foi o melhor que eles puderam entregar. Eles deram o melhor que eles tinham para Jesus. E nós? Nós estamos dando o nosso melhor para o Senhor? Aqueles homens sábios que estudavam o céu levaram os melhores presentes, dignos de rei e que davam esperança. Eles tiveram esperança. Aqueles pastores do campo ficaram alegres e contaram para todos que o Salvador, o Messias, estava no mundo. E nós? Nós sabemos que realmente, nós temos a certeza que realmente, dentro do nosso coração, o nosso coração crê que o nosso Salvador ele já veio e já morreu por nós? Que o nosso coração também saiba dar o melhor para o Senhor. Que você também saiba dar o melhor para o Senhor. E que Jesus ele venha nascer no seu coração todos os dias. Ou melhor, ele nasça no seu coração e permaneça, para que naquele grande dia nós possamos o encontrar. Beijo, que Deus abençoe e que essa história venha trazer muita esperança ao nosso coração e trazer também a verdadeira mensagem do Natal, que é o nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Salvador. Amém?